Fala galera, eu sou o Dudu Gouveia, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vou falar o seguinte, eu tenho visto bastante aí nos últimos dias, a vida é uma confusão muito grande, conceitualmente falando, sobre alguns assuntos. Por exemplo, esses dias eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre o fantasma da extrema-direita, onde ou você é de esquerda ou você é de extrema-direita. E esses dias no Threads eu falei exatamente a mesma coisa. Eu falei o seguinte: você é de direita igual extrema direita. Você é bolsonarista igual extrema direita. Você é do MBL igual a extrema direita. Sendo que eu já falei que é impossível alguém ser bolsonarista e ser do MBL e os dois serem de extrema direita, porque um faz oposição ao outro, né? Enfim, não dá para você ser de extrema direita e ser do MBL, ser de extrema direita e ser do bolsonarismo, até porque nenhum dos dois movimentos é de extrema direita. Mas enfim, aí eu falei: você é do MBL, você é de extrema direita. Você é de direita, você é de extrema direita. Você é bolsonarista, você é de extrema direita. Você é de centro-direita, extrema direita. Você é de centro, extrema direita. Você é de centro-esquerda, extrema direita. Você é de esquerda, mas não apoia o PT, extrema direita. Você é de esquerda e apoia o PT, extrema direita. Você é de esquerda e apoia o PT, aí sim você é de esquerda. Isso que tem outras coisas, tá? Você é de esquerda, você gosta do PT, mas você não gosta do Lula, extrema direita, né? Sai, rela daqui, né? E aí o que acontece? Logicamente eu estava sendo irônico quando eu fiz esse tweet. Eu não estava falando que quem era de esquerda e não apoiava o PT era de extrema direita. Lógico que não. Quem tem um neurônio, quem tem um tico com teco, né, quem sabe como é que funcionam as coisas no mundo, do sabor política, né? Quem gosta do sabor política, né, sabe que para uma galera na internet, ou você é esquerda ou você é extrema direita. E para outra galera, ou você é PT ou você é extrema direita. Entendeu? Então assim, né? Por exemplo, a J.K. Rowling, lá do Harry Potter. Cara, a J.K. Rowling, ela é uma esquerdopata, velho. A J.K. Rowling, ela é uma esquerdopata, tá? Ela é uma esquerdopata, caso você não saiba. E ela falou que ela era contra alguma coisa dos transexuais. Ela virou um ícone da extrema-direita americana. Gente, a J.K. Rowling, uma das maiores esquerdopatas dos Estados Unidos, virou um símbolo da extrema-direita americana porque se posicionou contra alguma pauta relacionada aos transexuais, entendeu? Enfim, é disso que eu tô falando, tá? Nesse sentido. E eu falei disso e as pessoas começaram a falar que o PT não é de esquerda, o PT é de centro-direita, o PT é de centro-esquerda, o Lula é de centro-direita, que o Lula é neoliberal, igual o Jones Manuel fala. Meu irmão, vamos lá. Eu vou te falar aqui algumas coisas, tá? O que é uma pessoa ser neoliberal? É ela, né? O neoliberalismo é um movimento político-econômico, né? Basicamente é o seguinte: não, diferente do anarcocapitalismo, o neoliberalismo ele vê como necessária a existência de um Estado político na economia, mas ele quer que esse Estado interfira o mínimo possível, que é a teoria do Estado mínimo, né? A teoria não, né? É a pauta do Estado mínimo. Então o Estado ele vai participar economicamente daquilo que ele deve participar, e somente, né? Por exemplo, não vai botar imposto para taxar um monte. Não, ele deixa a economia fluir livremente. Basicamente isso. Então o neoliberal ele é a favor que os meios de produção, né, que os meios de trabalho, que eles produzam, né, e o fluxo de caixa, sem o Estado ficar interferindo. É basicamente isso o neoliberalismo, né? É uma economia livre, com um Estado mínimo. O anarcocapitalismo é uma economia totalmente livre, sem a existência do Estado. O Estado não existe perante a economia. Esse é o anarcocapitalismo, né? O neoliberalismo não, ele vê a importância do Estado, né, dentro da economia, mas ele detém como necessária a participação do Estado mínimo, né? Que o Estado seja mínimo. Então, basicamente é isso. Um neoliberal defende Estado mínimo. Meu irmão,
Vamos lá. Desde que o Lula assumiu, ele taxou a Shein, ele taxou a Shopee, ele taxou o AliExpress, tá certo? Então botou taxa. Caso você não saiba como é que funciona, vamos lá. Quando um produto vem de fora, né? Se o produto está em dólar, ele vem para cá, ele tem que ser tributado aqui. Ele não pode ser vendido em dólar no Brasil, né? Ele tem que ser vendido em real aqui, porque a moeda daqui é real. E aí ele tem que ser tributado. Então, por exemplo, vai estar o valor do dólar, tá? Sei lá, 5,25. Vamos botar para 5 reais. 5 reais é 5 dólares, vai ser o quê? 25 reais aqui. 25 reais aqui. Livre de imposto, tá? Isso é só o valor da conversão do dólar. E aí, essa tributação incide um imposto nela, que é o que a gente chama de imposto sobre tributação, né? É o IPT, Imposto sobre Tributação. Não. É o IT, né? Imposto sobre Tributação, enfim. É um imposto sobre tributação. Porque esse cálculo ele é feito, ele tem um imposto em cima desse cálculo. Tipo, tem um imposto no produto, porque esse produto ele precisou ser tributado aqui. Nisso inclui o seguinte, tem um imposto sobre produto importado, que é o famoso IPI. Por quê? Porque ele veio de fora, então ele então por ele vir de fora ele tem imposto. Por ele ser tributado aqui, ele tem um imposto. Aí se você taxa esse produto, tem o valor da taxa, que será, sei lá, 0,85% do valor do produto. E aí essa taxa incide sobre o valor da... Essa taxa, ela tem um imposto sobre ela. Então ela é o valor do produto, o imposto sobre o produto por ele ser importado, a tributação, o imposto sobre a tributação, a taxa, o imposto sobre a taxa, e ainda tem, o Lula fez outra coisa, aumentou o IOF. Então tem outro imposto, ou seja, ele aumentou IOF, ele botou taxa em produto, ele aumentou as taxas do produto, ele aumentou o IOF, ele aumentou a participação do Estado, né? Ele aumentou a participação do Estado, ele criou estatais, ele criou novos ministérios, né? Ou seja, ele aumentou a máquina pública, porque a partir do momento que ele criou ministérios novos, como o Ministério da Pesca, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Índios, né? Ele aumenta a máquina pública, ele infla a máquina pública, o Estado tem que gastar mais dinheiro por causa disso. Ele voltou com a obrigatoriedade do imposto sindical, aumentou o IPVA, aumentou o IPTU. Então, assim, me explica como é que uma pessoa que é neoliberal vai aumentar imposto, caralho. Era justamente o contrário, era justamente ele acabar com o imposto. Hoje em dia você compra um carro no Brasil, é 100% o valor do carro, é 100% imposto, velho. 100%, velho. 100% do valor do carro é imposto hoje no Brasil. Como é que um neoliberal vai fazer a porra de um carro zero, que é aquele lixo daquele Fiat Mobi, se 80 mil reais? Um carro zero, mais barato no Brasil, 80 mil reais. Como é que um neoliberal vai criar um auxílio social para gastar mais dinheiro do Estado? Como o Vale Gás, que o Lula criou, aumentou o Bolsa Família, aumentou o auxílio emergencial, fora outras coisas. Me explica como é que um neoliberal vai aumentar imposto, vai colocar imposto até o teu rabo. Porra, pelo amor de Deus, como é que as pessoas têm uma pachorra de falar que o Lula é neoliberal, mano? De duas uma. Ou você não sabe o que o Lula fez, ou você não sabe o que é liberalismo, ou você não sabe o que o Lula fez. Né? Às vezes é as duas, né? Porque eu acho que é o seguinte, eles já chegaram num ponto onde não dá mais para você defender o PT. É feio defender o PT. Então vamos falar que o PT, que a esquerda defendeu a vida inteira, se você fosse lá para 2007 e falasse que o PT era de direita, o pessoal ia rir da sua cara. Se você fosse para 2014, vamos voltar 12 anos atrás, 2014, se você fala que o PT é de direita, é de centro-direita, o pessoal ia rir da sua cara. Ia rir da sua cara. O petista ia rir da sua cara. O PT se considera um partido de esquerda, o TSE considera o PT um partido de esquerda. Mas pro Joãozinho 08 mil, o PT é de centro-direita. Por quê? Porque, não, cara, o PT, ele não apoia nenhuma pauta de direita. Muito menos de centro-direita, tá? Não é... mas ele negociou com bancos. O dia que você descobrir que isso não é uma pauta nem de direita nem de esquerda,
negociar com bancos, sua cabeça faz assim, ó. O dia que você descobrir que um presidente ele precisa negociar com bancos, sua cabeça vai fazer isso aqui, ó. Ah, mas aumentou o lucro dos banqueiros. O dia que você descobrir que isso é uma pauta de esquerda, que as pautas de esquerda ocasionam isso, sua cabeça faz assim, ó. Explode. Porque você não tá associando uma coisa com a outra. Entendeu? Não tá ligando aqui, ó. O elo de ligação, inclusive é uma tautologia, elo é de ligação, né? Enfim, o elo não tá ligando, entendeu? Ele tá assim, ó. Ele tá argola, ele é uma argola. Não vai ligar, entendeu? Então, assim, todas as coisas que as pessoas falam que, porque o PT negociou com políticos da direita. Ué, o Bolsonaro negociou com políticos da esquerda. Então, assim, seguindo por essa lógica, que o PT é de centro-direita e que o Lula é um neoliberal, eu posso falar que o Bolsonaro é de esquerda. Ué, o Bolsonaro colocou um garantista no STF, que foi o Cássio Nunes. O Bolsonaro colocou um ex-assessor do Dias Toffoli no STF, que é o André Mendonça. Que, inclusive, né, o senhor André Mendonça aí que liberou o irmão do Toffoli de depor na CPMI, do Banco Master. Quem poderia imaginar que o ex-assessor do Toffoli iria livrar a família do Toffoli? Você diria? Eu não diria. E quem colocou ele lá? O Bolsonaro. Então o Bolsonaro colocou o Cássio Nunes no STF, que é um garantista, era contra a Lava Jato, que inclusive já falou mal do Sérgio Moro. O Bolsonaro colocou André Mendonça, ex-assessor do Dias Toffoli, no STF. O Bolsonaro colocou o Augusto Aras, que é de esquerda, no STF também, né? Então, assim, por essa, né, o Bolsonaro colocou Augusto Aras na PGR, né, que não processou ninguém, inclusive livrou Sérgio Cabral, livrou um monte de gente, né? Quando... Não lembro, cara, o político foi lá delatar o Toffoli falando que ele vendia sentença, o Aras foi lá e arquivou o processo, não processou, né? Inclusive que depois o Toffoli agradeceu ele. Então, assim, eu posso falar que o Bolsonaro é de esquerda, então, seguindo por essa lógica. Só que o Bolsonaro é de centro, né? Máximo centro-direita. Ele não é da extrema de... mas ele tentou dar um golpe militar. Meu irmão, experimenta você viajar no tempo, ir lá nos anos 60 e fala assim, ó, senhor General Castelo Branco, eu tenho um homem aqui, esse homem aqui se chama Bolsonaro. Fala que ele é de extrema direita. Irmão, o Bolsonaro tentou dar um golpe militar e ele não conseguiu porque ele não tem competência para isso. Porque se ele tivesse competência, ele teria dado o golpe militar. A gente ficou a um sim do golpe. Ele imprimiu a minuta do golpe lá, né? Acharam. Ele planejou os bagulhos tudo lá com o... Como é que é o nome, cara? Caralho, esqueci o nome dos caras tudinho, me apagou da lembrança. Mas viram as mensagens dele falando, não, tem que dar certo, que não sei o quê. E papapá, tinha um plano de matar o Alexandre de Moraes e tal, um monte de coisa. E ficou um sim, eu acho que, se eu não me engano, foi o líder da Marinha que não quis dar o golpe, e aí não deram o golpe, porque precisa dos três, né? Exército, Aeronáutica e Marinha. E aí o líder da Marinha não quis não concordou com a ideia e não deu o golpe. Mas se ele concordasse, o Bolsonaro tinha dado o golpe militar, né? E aí, enfim. Mas isso por si só não faz ele ser um político de extrema direita. Até porque Getúlio Vargas deu um golpe militar e ele era um cara de esquerda. Então, assim, dar um golpe militar significa ser de extrema direita? Não. Não. Até porque, assim, né? Podemos dizer o quê? Stalin deu um golpe militar. E ele não era uma figura da extrema direita, né? Mas, enfim. Bom, é isso, então. Lula é neoliberal? Esse é o tema do vídeo. Não é. A pessoa que acha que o Lula é neoliberal... Assim, você vai discutir política com alguém? Pergunta. Você acha que o Lula é neoliberal? Se ela falar sim, não precisa, não fala mais nada, você só vai se estressar, dali não vai sair nada, porque é com uma cabeça vazia. É igual a menina falando, não, eu discuti esses dias com a menina, não, porque eu tenho uma empresa, eu tenho uma loja de roupa, mas isso não me faz ser capitalista. Porque eu não sou dona do... Tipo assim, na lógica dela só era capitalista quem era rico. Eu vou discutir com uma pessoa dessa? Eu vou perder meu tempo, eu vou gastar minha saliva, eu vou gastar... Não vale a pena, não adianta. Não adianta. Então assim, pergunto para uma pessoa,
Você acha que o Lula é neoliberal? Só falar que sim, nem discute, não vai, você só vai perder seu tempo, você vai se estressar. Demorou? Então é isso, valeu, falou.